O SX4 é o carro oficial de inventar desculpa para poder ir para a roça. Acelera, Jesus, acelera! Acelera, Nossa Senhora, acelera! Nossa Senhora Aparecida, vai! Acelera, Nossa Senhora Aparecida, Jesus Nazaré, Jesus Ave Maria cheia de graça. Esse aqui é o Suzuki SX4, um carro tão 2010 quanto um iPhone 4 e a novela Passione. É um carro para as Déboras irem buscar seus filhos na escola particular. Ela chega pontualmente 10 minutos depois que o sinal toca e espera na porta da escola, onde tem uma placa de proibido parar e estacionar. Às vezes o plano dá certo e em menos de 1 minuto ela consegue sair dessa situação complicadíssima. Mas às vezes seu alecrim dourado para bater um bafinho e aí acaba gerando uma reação em cadeia que leva o caos ao trânsito da cidade. Para todos os jogadores de Forza Horizon, temos um carro que é realmente japonês, produzido no Japão e exportado para o Brasil. Seria então esse carro JDM? Não. JDM significa Japanese Domestic Market, ou seja, mercado doméstico japonês. É um termo para produtos que são feitos especificamente para o mercado japonês. É um termo muito utilizado no meio automotivo para denotar carros japoneses, mas não é o caso desse SX4. Esse Suzuki, desde sua concepção, foi para ser um carro global, com ele sendo produzido além do Japão, na Hungria, Índia, Indonésia e China. Esse carro nasceu de uma união sinistra e inesperada entre a Fiat e a Suzuki em 2003. Eles fizeram esse acordo para desenvolver um carro simples e robusto para a Europa, principalmente pensando no leste europeu. Esse belo desenho foi de Giorgetto Giugiaro, e os motores seriam um mix entre os motores a gasolina da Suzuki e os motores a diesel da Fiat. Em dezembro de 2005, foi iniciada a produção, sendo que na fábrica húngara era dividida em 2/3 Suzukis e 1/3 Fiat. Sim, esse carro teve a sua versão Fiat, o Sedit. Sim, e eles colocaram esse nome porque 16 é literalmente o produto de 4x4. Sério, como não amar a Fiat e seu senso de humor? Só que eles não tinham esse carro apenas como uma grande piada. Era sua parte por ajudar no projeto. A Suzuki é recorrente nisso, em ter que pedir ajuda a montadoras maiores para realizar os seus projetos mais ambiciosos. No final, todo mundo ganha. A Suzuki tem seu carro, a Fiat tem o seu carro com tecnologia japonesa, sem ter que gastar um absurdo desenvolvendo ela. Eles só tinham a tarefa de deixar o carro com uma carinha bonita e ligaram para o cara certo. Mesmo que a versão da Fiat é bem mais feia, me dói um pouco ter que falar isso. Curiosamente, o Sedit foi um sucesso, vendeu bem, e o SX4 também. Foi um carro que fez sucesso em países como Rússia, Hungria, vendeu bastante na China, onde durou até 2018, também sendo vendido junto com a versão sedã. Foi um carro que no geral vendeu bem, não foi nada surreal, mas vendeu bem até na terra onde considera um sanduíche como almoço. Foi até o carro oficial das voltas rápidas de celebridades na versão americana fracassada de Top Gear. Suzuki SX4 4x4 2.0 2012, o carro oficial daquele aluno mediano que todo mundo achava que era inteligente. A Suzuki pode não ter a maior lista de veículos ou ter o maior legado automotivo de todos, mas quando ela faz um carro decente, ela sabia como fazer ele chegar em todo mundo, principalmente nos mercados emergentes. Ela domina lugares como Índia, Indonésia, Bangladesh, isso com as suas subsidiárias locais, pois a Suzuki do passado tinha tentado entrar forte no Brasil, quando ocorreu a volta das importações com o Collor, mas foi uma sucessão de erros que culminariam na sua saída do mercado em 2003. Só que aí ela acabou voltando em 2009 numa vibe mais aventureira com o Jimny, que era basicamente o mesmo carro de 2002 que eles vendiam aqui. Trouxeram um novo Gran Vitara e logo depois o SX4, sendo o SX4 um meio termo, não tão focado em off-road como o Jimny, mas também não era um carro grande, um SUV de fato como um Gran Vitara. Como é um carro de 2010, ele vem de uma época onde ser um Jeep grande não era algo bem aceito como hoje. Ele fazia parte do segmento dos crossovers, o nome chique para carros que eram basicamente hatches médios, mais altinhos e com uma cara de que talvez encarariam uma trilha. Era um beta teste para carros como o Nivus, por exemplo. SUVs em 2010 eram carros maiores, como a Pajeros, com uma ideia de off-road em mente. Hoje esses segmentos são compostos de carros sem propósito nenhum, além de não ter problemas na hora de passar na cancela do shopping e poder fechar os outros no trânsito com mais propriedade. A Suzuki fez sua parte em diferenciar o seu produto. Esse carro hoje pode parecer um Honda Fit que tomou muito whey protein sem fazer exercício e ficou pançudo, mas de todos os aventureiros urbanos, que é outro nome fofo para esse segmento, esse aqui era o mais capaz.
reais. Era um carro com um sistema avançado de 4x4 sobre demanda. Era a opção mais barata entre os 4x4, custando em torno de 60 mil reais em 2012, que equivale hoje a uns 113 mil reais. Isso deixava ele na frente da Duster e da TR4, sendo mais confortável e prático que as duas. Era um carro para quem morava em Brasília, mas tinha uma granja no interior do Mato Grosso. Mas como as estradas para chegar lá são meio cavernosas, ter 4x4 era mais necessário do que a gente gostaria. É aí que um carro desse brilha. Ele vai bem no trânsito caótico do dia a dia, mas com a tração extra ele também leva numa boa os atoleiros do fim de semana. Lógico que ele não vai te bater de igual para igual com os Jeeps ou até com o próprio Jimny, mas definitivamente fazia seu trabalho de chegar onde precisava. O 4x4 desse carro funciona assim, são 3 modos. O modo 2WD, ou seja, o carro se mantém na tração dianteira, essa é a opção que vai estar acionada na maioria do tempo. Tem o modo alto, que distribui entre 25% até 50% da força para as rodas traseiras, dependendo de quão complicada a situação tiver e o carro reconhecer isso. Se nada der certo é só meter no lock. Ele trava o diferencial e fica 50-50 na frente e atrás, mas é só até 60 por hora. Passou disso ele volta para a tração dianteira. É um sistema completamente oposto, por exemplo, que de um Subaru, que é um sistema integral que opera o 4x4 toda hora. Na real, mesmo esse carro sendo um hatch 4x4 japonês, ele é o oposto de um Subaru, principalmente pelo fato que um Suzuki funciona e não é de dar manutenção. O sistema 4x4 da Suzuki é com off-road e estradas ruins em mente, enquanto no Subaru é mais pela estabilidade e performance. Para quem quer um carro confiável que vai encarar uma trilha, não pensa duas vezes, vai de Suzuki. Quem quer dor de cabeça, vai de Subaru. Suzuki SX4 4x4 2.0 2012. O carro oficial de pegar emprestado ele com a sua mãe, ir com seus amigos para o interior, ficar num sítio alugado, queimando muito mato. Esse SX4 usa o motor 2.0 J20A, o mesmo da Gran Vitara de 2001, que também é o mesmo da Gran Vitara de 2010, com algumas alterações, mas na base é o mesmo motor. Ele rende 145 cavalos a 5.800 RPM, com a potência vindo mesmo lá depois dos 4.000 giros. Deixa girar. Aí, olha como é que vem. Nossa, só como é que ele ganha fôlego? É 16 válvulas, né, mano? É 16 válvulas, velho, não tem jeito. Não tem jeito. Começa nos 4 e pouco ali. E aí vem. É no 4 pau que ele... Coisa de carro japonês 16 válvulas. É um motor. Tem injeção comum, não é direta, o que em termos de confiabilidade é um ponto alto desse carro. Pode ver que a maioria dos donos são bem felizes com o carro nesse sentido. Não conheço muitos defeitos crônicos, e peças comuns tendem a ter um preço ok. Algumas peças são sim mais caras, e de repente, de onde menos se espera, você dropou 3 mil reais numa revisão só para arrumar um barulhinho besta. Esse carro sofre um pouco do coroalismo cultural, onde meio que todo mundo sabe que ele não é um carro de quebrar, então usam até não poder mais, principalmente nesse caso, em estradas de terra. Uma hora a bomba vai estourar e é um carro importado. Tem coisas que vão ser caras ou difíceis de achar, principalmente no interior. Nesses carros é sempre melhor comprar aquele que tiver nas melhores condições possíveis. Você acha esses carros por menos de 30 mil com alguma coisa para fazer. Só que quando você tiver que realmente ir lá fazer, tu vai tomar um susto. Não que as peças são surreais de cara, mas quando você soma as coisas, sempre vai dar um preço que você não estava esperando. Pensa comigo, esse carro tem 4 homocinéticas e nem todo mundo mexe com 4x4 direito, então tem que tomar cuidado. Por menos de 40 mil, você acha alguns que são bem inteiros. Eram carros de tia que, a maioria do tempo, usavam ele para ir no shopping ou para a praia. Normalmente, essas tias são as que levavam o carro para fazer manutenção na concessionária, porque tem medo de alguma coisa acontecer. Então, de 6 em 6 meses, estão elas lá fazendo revisão. Ao contrário dos metidos a mecânicos que acham que sabem de tudo. São essas tias que você tem que procurar na hora de comprar um carro desse. Não é um carro particularmente beberrão, mas também não é econômico. Você sente que ele é pesado, ele tem seus 1.300 quilos, então já vou desanimar uma galera. Esse carro aqui não é uma opção ideal para performance ou acelerar tudo numa pista. Ele não é rápido. Ele anda menos do que o Gran Siena Essence 1.6, mas ele tem mais torque, o que num cenário de fora de estrada é o que importa. Tira essa ideia de um carro de acelero, até dá para converter um desse aqui para isso. Ele tem a base, tem um bom chassi, tem freio a disco nas 4 rodas, mas ele não é para isso. Mas se você quer um SX4 para projeto, você tem duas opções. A primeira é abraçar o espírito aventureira, meter um kit lift para levantar o carro uns 4-5 centímetros e pôr uns pneu BF grandão. Ou a segunda opção, que é gastar rios e rios de dinheiro em preparação de suspensão, freios e motor para fazer esse carro virar um projeto de pista. Sendo sincero, eu não faria nenhum dos dois, porque nos dois casos você vai estragar o carro. No caso da versão off-road, você vai perceber que para a cidade ele perdeu potência,
não faz curva mais como antes, e dependendo de quanto vira, os pneus vão ficar pegando. Na versão de pista você vai perceber que gastou muito dinheiro para deixar o carro mais duro e desconfortável. Então, mano, aceite o SX4 como um carro. Ele é um carro de uso diário muito bom, que encara bem o fim de semana, não importando onde você precisa ir, nem qual clima. Se bem cuidado, esse carro vai durar bastante. Vai ter alguns gastos? Vai, mas é uma opção genuína para quem pega estrada e principalmente estradas ruins. É um bom carro para quem quer ter algo diferente sem ter que ir além como num Subaru. É um carro bom para quem já tem um projeto na garagem e quer um carro mais família, mas uma família moderna, um casal com no máximo um filho e um vira-lata caramelo. O coitado do SX4 não é um carro muito grande, principalmente no porta-malas. São só 270 litros e um espaço apertado no banco de trás. O que pode ser bom, porque assim você corre da responsabilidade de ter que trazer o seu filho Túlio e seus amiguinhos da escola. Deixa pra Sônia, mãe do Inácio, que tem um Jeep Commander e tem tempo de sobra para levar as crianças. Bom que ela mora perto e deixa os meninos aqui na porta também. Suzuki SX4 4x4 2.0 2012. Não é sobre ser preguiçoso, e sim sobre usar o tempo de forma eficiente. A história desse SX4 em particular é o seguinte: esse é o carro da mãe do nosso camarada. Antes eles tiveram um Palio 98 que fervia dia sim e dia sim também. É Fiat, né, paizão? Sempre anda quente. Um dia acabou se dando PT no Paliozinho e com a grana do seguro, mais um montante que foi sendo juntado por 8 anos, foi se dado o início da saga para comprar o sucessor do Palio. Os avós do nosso camarada são da roça e eles estavam envelhecendo sem que eles poderiam ir mais vezes lá, justamente por estar sem o carro. Aí se procurou um carro para chegar tranquilo na roça e principalmente sem ferver. Como a estrada é de chão, pensou em algum carro um pouco mais alto. Tudo bem que o SX4 é aquele alto que engana, porque basicamente ele tem a mesma altura de um Fox, mas como tem suspensão mole, ele acaba raspando nos lugares. Mesmo assim, foi se procurando o carro na faixa dos 40 mil. Se olhou Golzinho, Fox, K, tudo 1.0 ou 1.6. Até que acharam um pequeno Suzuki 4x4. Que parecia que ia custar uma fortuna, mas quando o vendedor falou o preço, sabiam que ele ia ser o escolhido. Hoje eles conseguem visitar a família pelo menos 4 vezes ao ano e estão super realizados com o carro, mas mais ainda em poder estar perto de quem eles amam. É uma função nobre para um carro usado. Acho que mais importante que ver o valor de revenda e essas coisas é saber que o carro vai funcionar bem para a função desejada. Não importa quão bom o negócio seja, se não serve para o que você precisa, não adianta. Esse tipo de coisa cria uma relação especial com o carro. Ele começa a fazer parte da família, ele passa a ter um significado. Suzuki SX4 4x4 2.0 2012. Mais importante que ser a melhor ferramenta é ser a ferramenta certa para o trabalho designado. O SX4 é um carro bem divertido de se guiar, é uma opção forte para quem quer fazer aquela trilha em bitipoca no feriado. A Suzuki viu o potencial além dos simples aventurismos cotidianos e colocou o SX4 como sua plataforma para dar entrada num ambicioso projeto no Campeonato Mundial de Rally, o WRC. A empresa japonesa já tinha sido campeã do JWRC, uma categoria secundária do Mundial de Rally para o país asiático, um fato que com certeza ajudou os engravatados de Tóquio a tomarem a decisão de começar a competir na categoria principal. O SX4 foi preparado com tração nas 4 rodas, motor turbo 2.0 16 válvulas, gerando 320 cavalos de potência. Era uma máquina de respeito, assim seria fácil criar boas expectativas para o novo projeto. Os testes começaram em 2007, já emendando o batismo de fogo do SX4. A Suzuki foi lá e colocou o carro para iniciar os seus trabalhos no Tour de Corse, o rally francês do WRC. Sim, ao invés de testarem o carro em ambientes controlados, a equipe de rally decidiu colocar o recém-nascido para correr em um ambiente real de competição, sem mais nem menos, tratando aquilo como parte de seus testes. É um tanto admirável essa estratégia, devo concordar que é ousada, e tentou mostrar para a concorrência que eles não vieram para brincar. Os testes tiveram resultados relativamente satisfatórios. Tudo bem, eles não foram os mais rápidos, pois o piloto chamado para realizar o desenvolvimento do SX4 no asfalto não queria forçar muito o carro, já que aquilo não era tratado como parte de uma competição, e sim de testes. Durante o fim de semana, ocorreram alguns problemas que culminaram numa falha hidráulica, que forçou o abandono da prova. Na etapa do País de Gales, em um traçado de cascalho, o SX4 apresentou uma boa performance, e no quesito confiabilidade, tinha melhorado, mesmo que um tubo de freio tinha sido atingido e danificado por uma pedra. No geral, o time gostou do desenvolvimento e a experiência ganha com as provas, assim antecipando bons resultados em 2008. Iniciando a campanha de 2008, a Suzuki trouxe Per Gunnar Andersson, que foi campeão do JWRC com a própria Suzuki, e Tony Gardemeister, que foi campeão de rally na Finlândia e já havia pilotado no WRC. Eram pessoas que sabiam o que fazer num carro de rally, sendo esse um carro que apresentou resultados satisfatórios
vitórias em seu teste, somado com 2 pilotos experientes, então era de se esperar bons resultados. Talvez eles chegariam, mas não naquela temporada. Das 15 corridas, Gardemeister teve abandono em 6 etapas, com o melhor resultado um 6º lugar no Japão. Anderson não foi tão diferente no quesito de resultado, participando de 16 corridas, mas abandonando em 5, tendo o melhor resultado um 5º lugar, também no Japão. O SX4 de Rally tinha um problema tanto quanto sério de confiabilidade e sua velocidade deixava um pouco a desejar. Era bem comum ver ambos os carros terminando ou abaixo do top 10 ou abandonando a prova. No final da temporada, a equipe conseguiu pontuar com alguma consistência, mas o projeto foi cancelado pela matriz da Suzuki, que afirmou não poder arcar com os custos de manter a equipe, conforme a crise imobiliária nos Estados Unidos começava a atacar o mundo todo. Talvez o projeto teria sido cancelado de qualquer jeito, com crise ou sem crise, já que os engravatados de Tóquio não estavam felizes com o resultado obtido. Era um triste fim para um projeto que poderia ter sido bem promissor. Pelo menos sobrou a lembrança do SX4 de Rally no Gran Turismo 5 e 6. É divertido dar umas voltas nele e pensar o que poderia ter sido o projeto se ele tivesse mais carinho e tempo de desenvolvimento. Suzuki SX4 4x4 2.0 2012. Parece eu fazendo prova, sempre na correria, dando o meu melhor e mesmo assim tendo resultado pífio. Já foi dito aqui anteriormente que o SX4 é um carro interessante e com certeza divertido. Ele oferece uma experiência que outros carros do mesmo valor simplesmente não conseguem. Ele é um carro muito mais sólido, completo e robusto. É um carro totalmente válido. Ele não é paia e sem graça como um Etios. Um carro feito literalmente para ser utilitário diário na sua forma mais pura. O SX4, mesmo que não intencionalmente, foi uma resposta para os automóveis feitos para te levar do ponto A ao ponto B. Ele era, de uma certa forma, um escapismo. O SX4 pode te levar para trilhas e caminhos que você não tinha imaginado em ir antes. Ele serve para quando você está cansado e quer apenas dar uma voltinha para esquecer os problemas. O escapismo em si não é um problema, afinal, isso faz parte do próprio conceito de lazer. É possuirmos momentos para nos desligarmos do mundo e ter uma dose mesmo que básica de serotonina. O problema surge quando as condições de vida são tão massacrantes a ponto de que o escapismo se torna uma necessidade constante. Ele acaba sendo o único meio de inibir a dor causada pelo cotidiano. Nas últimas décadas, o capitalismo avançou em campos jamais vistos. Pode falar, eu aposto que muitos de vocês não estão em condições financeiras das melhores, mesmo provavelmente trabalhando pra caralho. Talvez alguns ainda possam usufruir de seus direitos como lazer, mas chegamos em um nível de ideologia que, caso você não esteja sendo produtivo na sua grande maioria do tempo, é imputado um sentimento de culpa, de estar mal com você mesmo por não estar produzindo. Esses coaches de internet podem dizer que não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho, mas isso é nada mais que um ataque contra o trabalhador e o seu mais básico bem-estar. Defender isso seria um retrocesso ao século XVIII, XIX em questões de condição de trabalho. Ou você acha mesmo que o Elon Musk trabalhou 14 horas por dia e é por isso que ele tá rico? Não foi por causa de uma cadeia de fatores e principalmente da exploração do trabalho. Num mundo assim, como não se enterrar cada vez mais no escapismo? Buscar momentos de prazer e estar alheio ao mundo ao nosso redor. Isso cada vez mais parece uma necessidade. Cada um tem seu jeito. Alguns usam drogas, outros veem séries antigas, outros correm de carro, alguns fazem trilha e alguns outros vão pra academia. Mas no final, é um jeito de não estar tendo que lidar com a realidade como é. Só que aí temos um problema. Até quando o escapismo não é apenas uma alienação de esquecer dos problemas da nossa realidade? As pessoas devem ter seus momentos de querer se alienar. Eu, quando tô nesse pique, gosto de colocar a saga Axel Racer pra torar. Eu já vi essa saga mais de 300 vezes, mas eu gosto de desligar o meu cérebro e ver algo que me faz me sentir bem. Não só pela nostalgia, mas por aquilo que coloca a gente num estado de alegria, que dificilmente a gente tem no nosso dia a dia. Mas a gente não pode usar isso para ignorar o que está acontecendo, para viver uma realidade que não existe. Escapar sempre nos inibe de ver o que está rolando, de sentir como são as coisas de verdade. Mas sem isso também, fica difícil de seguir firme na luta. Enquanto principalmente o trabalho for alienante, o resultado sempre vai ser esse. Suzuki SX4 4x4 2.0 2012. A linha tênue entre seguir consciente e sofrer com a situação atual, ou se alienar e poder viver sem pensar nisso. Parando para ver o principal comercial que ainda está de pé no YouTube sobre o SX4, é explícito que o marketing da Suzuki queria trazer esse modelo como algo novo, revolucionário, jamais visto antes, algo inédito no Brasil. Ele iria inaugurar o segmento do Sport Cross. Todo mundo tem que tentar vender o seu produto da maneira que pode. Isso é óbvio, mas a barra aqui foi forçada de uma maneira tão forte que ela simplesmente se quebrou em 3 pedaços diferentes. Mano, simplesmente eles afirmaram que esse quase hatch seria tudo. Um esportivo, um Jeep e um carro prático, criando outra categoria que só existe na mente dos marqueteiros. O SX4 é um carro.
Um muito bom e que cumpre bem a sua função. Ponto. Ele não é a segunda vinda de Cristo em forma automobilística. Não é algo tão revolucionário assim. Vamos colocar os pés no chão. Alguém avisa para Suzuki e seus discípulos que o SX4 é um carro e ele tem que ser encarado como um. O fato dele ser bem resistente não faz ele ser o ápice ou um tesouro a ser descoberto. Ele é um carro que vai um pouco mais longe que os outros carros. Esse SX4 esfrega a cara do Renegade no asfalto. Se você está procurando um Renegade 2016, 2017, por que você não olha um SX4 2014? Esses carros não vão ter uma revenda rápida. Dá para mandar uma proposta marota e ver se o cara aceita. E numa boa, o SX4 é muito melhor. Ele é mais potente, mais estável, 4x4, tudo bem, talvez vai ser um cadinho mais difícil de fazer seguro, mas eu garanto que a experiência vai ser melhor. O Renegade é tão apertado quanto, e muito, mas muito mais triste de andar. Se você ainda der sorte, dá para pegar a versão Mormai, que tem um chuveiro integrado no porta-malas, para você poder lavar o seu pé sujo de areia antes de entrar no carro. Eu particularmente não deveria dizer isso, mas eu gostei desse carro. A posição de dirigir é boa, ele me parece seguro e bem resiliente. Ele pode ser uma etapa importante para alguém. Talvez não seja o carro oficial para sua vida toda, mas pode ser importante para alguma etapa da sua vida. Sei lá, vai que você passou num concurso no interior do Tocantins e precisa de um carro para chegar lá. O SX4 pode ser uma boa para aguentar o tranco. É um carro que está sempre esperando para poder te ajudar a construir a sua história. Cuide dele, que ele também vai cuidar de você. Suzuki SX4 4x4 2.0 2012. Aquele amigo que vai visitar você na cidade que você foi desbravar depois de aceitar uma proposta de emprego tentadora. Tá ligado? Tô ligado, Dudu. Pô, que Coffee break. Joguei pra caralho com isso. Joguei muito, perdi muito tempo da minha vida. Aham. Caralho, muito foda. Aí os donos tiveram cuidado. É, mano, você vê que é um carro que a galera Você é o cuida, terceiro mano. dono dele? Terceiro dono. Que massa, velho. Cara, que manualzinho bonitinho, mano. velho. Papel reciclado, tá ligado? E tipo, não é genérico, tem um carrinho lá, é um SX4 mesmo.